Bem-vindos a mais um episódio do podcast Empresas Protegidas, uma iniciativa do ECO com o apoio da SABSEG Seguros e um espaço em que procuramos esclarecer dúvidas sobre o mercado segurador e tentar perceber como é que as empresas podem proteger os seus negócios, os seus ativos, também as suas pessoas. Hoje falamos sobre seguros de crédito e seguros de caução. Vamos tentar perceber qual é o papel que têm na vida cotidiana das empresas e qual é a importância, no fundo, destas ferramentas. É importante saber que na Europa mais de 25% das falências são provocadas por incumprimento de clientes. Esta é uma informação relevante para o que vamos falar já a seguir. E em tempos de incerteza, são precisamente estes seguros de crédito e seguros de caução que permitem dar alguma paz de espírito aos empresários. É sobre tudo isso que vamos falar hoje com o Sérgio Martins, coordenador da área de seguros de crédito e cauções na SABSEG Seguros. Muito obrigado, Francisco, pelo convite. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui hoje connosco. E eu, se calhar, pedir-lhe ajuda também para começarmos a tentar simplificar um bocadinho este tema. Explique-nos assim de forma relativamente simples o que são os seguros de crédito e o que são os seguros de caução. São duas coisas diferentes, certo? Sim, um bocadinho. Seguro de caução, basicamente é um seguro que protege as obrigações contratuais que uma empresa adquire perante um cliente e um fornecedor. A questão que nós vemos muitos dias de hoje é a contratação pública, em que é exigida um seguro de caução. Por isso, todas as empresas que façam obras públicas terão que ter obrigatoriamente um seguro de caução ou uma garantia bancária. Existe aqui, no meu entender, aqui umas grandes vantagens relativamente à garantia bancária face ao seguro de caução. O seguro de caução permite mais liquidez, porque os recursos basicamente não são colocados para esse fim. A questão também do financiamento. Não aparece no Banco de Portugal essas mesmas responsabilidades. E também a questão de simplificação no pedido de um cancelamento da garantia. Na garantia bancária é difícil cancelarmos uma garantia bancária, no seguro de caução é algo muito simples de fazer. E também a nível de tipologias, hoje em dia nós podemos construir uma linha para um cliente e podemos ter uma linha de diferentes áreas, nomeadamente da questão de trabalhos temporários, cauções de boa execução. E hoje em dia está muito na moda a questão de cauções para empresas privadas. E é um mercado que tem vindo a crescer. Um mercado que notamos nos últimos 2 anos tem crescido de uma forma substancial. Portanto, estes seguros de caução, no fundo, como dizia o Sérgio, servem para proteger obrigações contratuais. Normalmente de boa... Um exemplo prático para ajudar quem nos ouve também a perceber. Muito simples. O Francisco tem uma empresa de construção, vai fazer uma obra pública com a Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa o que lhe diz é apresenta uma garantia bancária ou um seguro de caução. Portanto, no fundo, para garantir que... a boa execução da obra. Muito bem. Pelo contrário, os seguros de crédito, estamos a falar já se calhar mais em termos de trocas de bens e vendas serviços. A crédito, sim. Vendas a crédito. O seguro de crédito é uma ferramenta de gestão, eu vejo mais do que num seguro, é uma ferramenta de gestão do dia-a-dia, em que é crucial para as empresas. Todas as empresas, no meu entender, deviam ter este tipo de ferramenta. Porquê? Porque... como o Francisco no início disse, muitas insolvências, o mercado de sinistralidade, há muita sinistralidade no mercado, nos dias de hoje, há incumprimento, as empresas estão a reparar que os prazos de pagamento estão a se dilatar e o seguro de crédito pode minimizar tudo isto. Porquê? Porque ao termos uma apólice de crédito, o cliente vai saber quem são os bons e os maus clientes. Okay? E a partir daí, sendo um bom cliente, pode até alavancar a venda para esse mesmo cliente. No seguro de crédito, os clientes estão monitorizados, estão vigiados. Entram numa base de dados da companhia e ficam monitorizados no sentido de, se acontecer um problema, no minuto seguinte, o cliente vai ficar a saber. É importante também dizer que este tipo de serviço, que é uma apólice de crédito, tem a cobrança. Imaginemos que uma empresa que vende para a China, a companhia, em caso de não pagamento, a companhia vai tentar recuperar. E vai à China tentar recuperar, porque tem lá uma delegação certamente, e vai tentar fazer essa recuperação. E o fim da linha é a questão da indemnização. Caso a companhia não consiga recuperar, a companhia tem que pagar uma indemnização. Ou seja, se bem percebi, Sérgio, corrija-me se estiver a interpretar mal, mas este seguro acaba também por servir como
uma garantia como é que eu ia dizer, da boa palavra, digamos assim, do cliente a quem estamos a vender, no sentido em que, se eu percebi bem, só terá acesso a esse seguro quem mostrar que de facto tem condições para cumprir, ou estou a perceber mal? Repara, o tomador de seguro é a pessoa que paga o prémio da apólice e tem direito a segurar as vendas a que faz. O que está aqui em questão é a avaliação de risco. Quando quando fazemos uma análise ao cliente e dizemos se ele merece ou não ter crédito. Uhum. E é através de ser uma empresa positiva, com contas positivas, capitais próprios positivos, etc. Aí é feita a avaliação de risco por parte da companhia. No crédito também penso que é importante referir o seguinte, que a questão do financiamento. O seguro-crédito, como eu disse, segura as vendas a crédito, mas hoje em dia é utilizado imenso para as empresas se financiarem. Porquê? Porque elas podem integrar uma listagem de clientes, endossar ao banco para se financiar. Isto é um argumento muito forte para que também possamos ter uma pólice de crédito, segurar as vendas, mas também financiar. Porquê? Porque o banco vai pedir condições e o cliente pode oferecer uma pólice de crédito para endossar, porque o banco aí não vai ter risco nenhum. Uhum. Porquê? Porque estão endossados os clientes. Exato. Estes seguros de crédito, imagino eu que sejam sobretudo usados no comércio internacional. A nível nacional isso também se usa muito? Ou... Sim, é o normal, mas as empresas estão muito focadas na exportação, Uhum. muitas delas já têm seguro de crédito, mas o mercado do seguro de crédito funciona tanto no mercado interno como o externo. Por isso temos sempre essa possibilidade de apresentar ao cliente estas duas soluções, coberturas no mercado interno ou externo. Uhum. Voltando aqui um bocadinho aos seguros de calções, falámos em obras públicas, o Sérgio estava a dar um excelente exemplo de uma obra pública que poderia exigir essa caução, e essa caução segura 5% do valor. Normalmente pode ser 5 ou 10, depende da tipologia de caução, mas normalmente aquelas cauções que se fala mais são as cauções de boa execução da obra, são normalmente 5%. É basicamente uma garantia que o beneficiário tem que aquilo vai correr tudo bem. Uhum. Entre privados também é usual. Sim, o mercado de seguro de caução evoluiu muito nos últimos anos. Tínhamos um problema que era falta de oferta a nível de companhias. E nos últimos anos aconteceu algo muito interessante, que foi a entrada de novos operadores. Ainda vão entrar mais, mas o que é que isso acontece? Acontece que neste momento nós conseguimos responder aos nossos clientes. Há 3 anos atrás estávamos muito limitados, porque havia poucas companhias e também a análise que as companhias faziam aos clientes era muito apertada. Era difícil fazer um seguro de caução. Hoje em dia temos mais operadores, temos mais disponibilidade de risco por parte das companhias. Por isso é uma forma que estamos a trabalhar imenso a nível interno de divulgar estas soluções que são muito importantes, porque é necessário ter e desmistificar um bocadinho o seguro de crédito e caução no sentido de mostrar às empresas que temos aqui uma ferramenta muito importante e libertar a questão da garantia bancária, que tem um peso ainda muito grande cá em Portugal, mas aos poucos e poucos estamos a fazer esse caminho de ter mais clientes na caução como no seguro de crédito. E o que é que o Sérgio sente junto de clientes e potenciais clientes, que são as principais preocupações, dúvidas, enfim, que possam ter quando são pela primeira vez confrontados com este tipo de Eu acho que situação? nesta área, no caso mais do crédito, há muita falta de literacia. E é isto que nós estamos aqui na SABSEG a tentar investir o máximo de passar informações, de tornar mais visível esta área para que as pessoas saibam. E nota-se perfeitamente que muitos empresários não têm ainda a noção que é o seguro de crédito. Por isso o nosso objetivo é dar essa formação e explicar as vantagens do seguro de crédito para que eles possam contratar uma pólice. É esta a grande dificuldade que nós temos. Como sabe, isto não é um seguro que não é obrigatório. Exato. E pronto, temos que fazer um trabalho muito árduo, que é apresentar uma solução que segure e minimize os riscos de incumprimento. Como falámos anteriormente, a sinistralidade está a aumentar, os prazos de pagamento estão a aumentar. Por isso é evidente que vai haver problemas e temos que preparar-nos para esses momentos, que é evitar que haja um incobrável. Neste contexto que vivemos hoje, geopolítico, económico, enfim, temos aqui diria, um cabaz de Exatamente. dificuldades por onde escolher. Isto traz de alguma forma mais importância a este tipo Eu acho que de proteção? eu acho que as empresas têm todo sentido, porque o que se está a notar agora é atrasos de pagamentos por parte das empresas, é incerteza do mercado. E as próprias empresas estão um bocadinho sem saber o caminho, o dia da manhã. E se vou vender, se não vou, e têm dificuldades também de tesouraria. Por isso,
faz todo o sentido nestes dias de hoje ter-me contratado um seguro de crédito. Este tipo de soluções, presumo eu, esteja acessível a todo o tipo de empresas, em termos de dimensão. Ainda assim, o que eu queria perceber é até que ponto é que é acessível às pequenas e médias empresas, porque uma coisa é estar disponível, outra coisa é ser depois viável para a atividade das empresas. Muito Como é bem, que isso... excelente questão, Francisco. O mercado de seguro de crédito nas companhias, nos últimos anos, adaptou-se à nossa realidade. Estamos a falar de um universo de algumas centenas de milhares de empresas que existem em Portugal, mas muitas delas são PMEs e até micro. E há uns anos atrás não tínhamos solução para estas empresas. Hoje temos solução. Porventura posso arriscar a dizer que contratar às vezes um seguro de crédito está a custar tanto quase como um seguro do carro automóvel. Eu posso dizer que nós temos apólices de 2, 3 mil euros. Por isso, Portanto, eu já perfeitamente acho que aqui, acessível. pronto, por isso não acho que E já se pesarmos provavelmente o risco em tem muito que as empresas incorrem, de tem, facto acaba claro. por Quando fazer estamos a falar sentido. de apólices de 2, 3 mil euros é um valor muito baixo. Sim. Há uns anos atrás tínhamos essa questão que é muito caro. Hoje não é. Encontramos uma solução, fazemos um fato à medida. Se uma empresa vende 500 mil euros, se uma empresa vende 100 milhões de euros, nós conseguimos encontrar um fato à medida para cada uma delas. Como nós temos muitas PMEs, é um mercado que nós queremos apostar porque as empresas crescem e aí o seguro de crédito pode ser uma ferramenta muito importante para minimizar a questão do endividamento. Por isso, há soluções com pricings super competitivos. Muito bem. Sérgio, eu presumo que este trabalho também que vão desenvolvendo na SABSEG Seguros é um bocadinho esse, não é? Portanto, ir, no fundo, tentar perceber quais é que são as necessidades de cada empresa, ir ao mercado e lá está, como dizia o Sérgio, e bem fazer ali um fato à medida que assente que nem uma luva às necessidades da empresa. Este trabalho que vocês têm procurado fazer, quanto tempo é que demora normalmente entre o momento em que uma empresa vos procura e o momento em que finalmente consegue ter aquele seguro? É um procedimento relativamente Sim, rápido? acho que sim, acho que sim. Pronto, basicamente nós reunimos com o cliente, tentamos perceber as necessidades, enquadramos também relativamente ao pedido, o que é que ele nos quer, o que ele pretende, e a partir daí nós recolhemos alguma informação, que depois é trabalhada internamente e colocamos no mercado, colocamos às diferentes companhias e depois fazemos um trabalho de análise global das 4 companhias que neste momento existem cá em Portugal e depois também fazemos um comentário, fazemos uma sugestão de qual que seria a melhor companhia que se adaptava mais àquela necessidade. Isto é um processo que pode durar 2 semanas. Até Quando estamos a falar de um processo em que mais o fato à medida, porque quando estamos a falar das PMEs, aquelas pequenas empresas, até 1 milhão de euros, no mercado neste momento tem disponível um pré-cotado, é uma resposta na hora. Portanto, tão fácil, lá está, como fazer um seguro automóvel ou um seguro de vida. Sim. Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, infelizmente, Sérgio, mas eu gostava também de perceber se, quer do lado dos seguros de crédito, quer do lado dos seguros de caução, se há aqui setores que se destacam mais, ou setores em que estes seguros são particularmente importantes. Ora, na questão do crédito, todas as empresas que vendem a crédito poderão ter um contrato, por isso Independentemente do setor. desde que não seja vendas para o Estado, que aí estão fora do âmbito da cobertura, mas qualquer empresa que venda a crédito vai ter uma apólice de seguro. Portanto, porque é que essa área está excluída? Porque, pronto, isto é a nível da legislação portuguesa, porque eu penso que em Espanha até é possível segurar, porque o Estado vai sempre pagar. A questão é essa, pode pagar. É essa a razão, porque o Estado paga sempre. Muito bem. Por isso, a nível de caução, a parte da construção, obras públicas, é aquela que está muito na moda agora, porque há muitas obras, já há muitos trabalhos a fazer, e temos tido imensos pedidos constantes de linhas de cauções para as obras públicas. Sérgio, antes de terminarmos, gostava só que deixasse aqui uma mensagem breve a todos os empresários que nos seguem nesta nossa conversa. No fundo, 2 ou 3 dicas muito práticas de como procurar este tipo de soluções, o que terem atenção, enfim, deixo ao seu critério aquilo que Sim, que faz sentido. basicamente é prepararmos para um momento que já está a acontecer, que é precaver o incumprimento, e isso está a aumentar muito a sinistralidade, por isso nós temos que pensar seriamente em contratar uma apólice de crédito para evitar esses problemas que já estão a existir. Nós temos que resolver e tirar a apólice antes de haver um problema, por isso a minha sugestão, devido ao aumento de sinistralidade, aumento de prazo de recebimento de parte dos clientes, é necessário ter uma apólice quanto antes. Por isso, aconselho a todos aqueles que não têm contrato de crédito que nos contactem para nós abordarmos e estudarmos uma apólice à medida.
Muito bem, e arranjar o tal fato à medida. Exatamente. Muito obrigado, Sérgio, foi um gosto tê-lo aqui hoje connosco. E é precisamente sobre paz de espírito que falámos neste episódio, é isso que queremos que todas as empresas e empresários possam ter. Percebemos aqui, com a ajuda do Sérgio, que os seguros de crédito e caução são, de facto, ferramentas estratégicas essenciais para a atividade das empresas, em especial as pequenas e médias empresas, que compõem 98, 99% do nosso tecido empresarial e que terão certamente menor capacidade para aguentar embates quando comparadas com as grandes empresas. É por isso importante proteger os seus ativos, as suas pessoas, o seu negócio. É para isso que cá estamos também, para ajudar a esclarecer todas estas dúvidas. Da nossa parte é tudo. Voltamos no próximo episódio do podcast Empresas Protegidas.